de Flávio Dino e das emendas porque ele acabou determinando a indisponibilidade de bens nos valores de 119 milhões de reais do ex-deputado e presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em sua decisão, Dino diz haver múltiplos indícios de que Valdemar teria atuado, até muito recentemente, como mandante do redirecionamento de valores públicos. Ainda segundo a petição, Valdemar contava com autonomia para direcionar recursos de emendas conforme sua cota pessoal e particular, como presidente de partido político. Aqui, a tabela no telão mostra para vocês a destinação dessas emendas parlamentares. Então, tem diversos municípios aqui que não fazem parte, ou sequer fizeram parte enquanto o Valdemar foi parlamentar, ele nem é mais. Então, a gente sai aqui de São Paulo, ó, tem municípios de São Paulo, emendas para saúde, turismo também. Então, de Mogi das Cruzes, emenda a primeira aqui em 2025. Guaimbé, em São Paulo, também em 2025. Daí, por exemplo, de São Paulo já muda para Paraná. Cafelândia, no Paraná, recebeu R$ 290 mil, uma emenda de turismo, neste ano, março de 2026. E aí volta, por exemplo, para São Paulo. Ilha Solteira recebeu R$ 220 mil em 2025, no finalzinho de 2025. Aí a gente pula para a Bahia, por exemplo, que recebeu uma emenda ainda maior, de mais de R$ 4 milhões, R$ 4.785.000. Morro do Chapéu, na Bahia, em 2024, recebeu esse valor na área aí de cidades. Falando também em turismo, Santa Fé do Sul, em São Paulo, recebeu mais de R$ 5 milhões também no final de 2024. Saindo aqui de vários municípios da Bahia e de São Paulo, tem também Rio de Janeiro, ó, com R$ 6.600.000, isso em 2024. Bebedouro, em São Paulo, Caraguatatuba também, Porto Seguro, na Bahia. Então, emendas que variavam aí de 3 milhões até 15 milhões, 11 milhões, então emenda 24 milhões de reais, emendas de diversos valores, aí num total de 119 milhões de reais. Aqui na tabela, nos anos de 2024, 2025 e 2026. Emendas que ele nem deveria enviar, viu, pessoal? Porque ele não é parlamentar. E aqui a decisão revela o esquema de como é que funcionava esse esquema do Valdemar Costa Neto. Essa operação que foi deflagrada, essa situação deflagrada em 12 de dezembro de 2025, a citação da operação centrou suas ações em torno da suspeita Mariângela Fialec, servidora da Câmara dos Deputados. Ela seria a responsável pela organização e encaminhamento das emendas do que se convencionou chamar de orçamento secreto. Vocês devem se lembrar desse nome, né? Na oportunidade, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, lá em dezembro de 2025, na residência da investigada e também no seu lugar de trabalho na Câmara. As medidas tiveram por objetivo a coleta de elementos informativos relacionados ao exercício das suas atribuições à eventual prática de condutas ilícitas dentro da Casa Legislativa. Aqui continua dizendo o seguinte: no caso analisado, um não parlamentar, ex-deputado cassado, presidente de uma importante sigla do Congresso, dispõe dos serviços da Mariângela e de outros servidores da Câmara para destinar recursos conforme os seus interesses. Diz ainda que a extração de mensagens de dados do aparelho da Mariângela indicam a existência de um arranjo decisório paralelo para destinar as verbas públicas, no qual Valdemar, desprovido de mandato, mesmo assim aparece como definidor dessas emendas, para onde é que iriam essas emendas. Como dito na primeira etapa da Operação Transparência, já se tinha por delineada a ausência de controle na distribuição desses valores. Bom, e aí continua dizendo que ainda assim Valdemar Costa Neto basicamente é quem direcionava esses valores e que havia uma planilha formalizada com as suas determinações, planilha essa que a gente já mostrou para vocês. Temos outra tela? Temos. No mesmo plano de relevância, ao desdobramento das práticas, também está um outro servidor
Garigan Amarante Pinto, advogado, ocupante de cargo de natureza especial na liderança. Se ele ocupa um cargo na liderança do PL na Câmara, ele é um servidor. Pode não ser concursado, mas é um servidor. Ou funcionário, enfim. Revela-se como interlocutor mais direto de Valdemar no sentido das indicações de emendas, atuando na mediação política direta. Há registros históricos como pessoa de estreita confiança de Valdemar. Então, Garrigan é advogado, ocupa um cargo de natureza especial na liderança do PL na Câmara e é de estreita confiança de Valdemar Costa Neto. Ele aparece nos diálogos como verdadeiro emissário do presidente do partido. Sua comunicação com a Mariângela Fialec indica que ele não apenas transmite recados, mas participa ativamente da negociação dos valores globais das indicações das áreas prioritárias para enviar esse dinheiro, esses valores das emendas. Bom, as mensagens revelam que Garrigan, ele agendava as reuniões pessoais com Valdemar, ele informava os resultados desses encontros e retornava com orientações específicas, como a concentração dos recursos em determinada função orçamentária, a fixação dos montantes que foram definidos, ou seja, ele junto com Valdemar definia para onde esse dinheiro seria enviado, para qual CNPJ, para qual cidade, para qual município. Nessa operação, Valdemar, segundo a petição, usaria servidores da Câmara como longa-manos, expressão em latim que significa mão longa ou um braço de Valdemar dentro do Congresso. Os investigados, como a gente já citou, são Mariângela Fialec, Garrigan Amarante Pinto e Nara Brum. Indícios apontam que Mariângela, com auxílio de interlocutores diretos de Valdemar, maquiou o processo de encaminhamento de emendas para esconder o fato de que eles foram feitos e eram do interesse de uma pessoa que não é parlamentar. Ao menos 21 indicações parlamentares teriam sido encaminhadas dessa forma aos respectivos ministérios e empenhadas para recurso. Felipe, e antes de ontem, Valdemar Costa Neto, naquela fala, que também gerou a fala misógina, disse o seguinte: olha, as eleições podem mudar, viu? Em 20 dias muita coisa pode acontecer. E aí a gente ficou pensando que poderia ser, por exemplo, a revisão da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas parece que o que aconteceu aí ele não esperava. Neila, realmente você vê que no Brasil a política muda a todo momento, né? Toda hora a gente tem um capítulo novo na política nacional. É melhor que qualquer filme de Hollywood, com toda certeza. E a questão das emendas, a gente sabe, né? A questão das emendas é um problema no Brasil, né? Eu até, eu até não demonizo, como algumas pessoas demonizam, as emendas parlamentares. Pelo contrário, eu acho que é um instrumento interessante e bom, que é um instrumento do Poder Legislativo participar, né, da política pública junto com o Poder Executivo. Mas não dá para a gente negar que o processo de emendas parlamentares no Brasil, atualmente, é muito ruim, é muito fraco, é zero transparente, não tem nenhuma transparência. Né? A gente devia saber exatamente, de forma fácil e clara, quem são os deputados federais, os senadores que receberam emendas parlamentares, né? E para onde destinaram as emendas parlamentares, quais foram os processos dos municípios, da origem, né? Do destino que essas emendas foram e para que foram utilizadas essas emendas. Né? Mas isso não acontece no Brasil. Pelo contrário, a gente tem pouca transparência, a gente não sabe exatamente o valor exato, a gente não sabe se o município do destino teve algum tipo de benefício de fato, fez licitação para contratar obra, ou colocou o valor da emenda parlamentar em determinadas situações, não sabe de absolutamente nada. Né? Outro dia eu descobri, veja só, né, em Brasília, que dá para você colocar a emenda parlamentar no orçamento do Tesouro Municipal. Né? Então, imagina o seguinte, em Minas Gerais, um empresário tem contrato com a prefeitura do interior do Brasil, lá, de um estado do Brasil, a prefeitura deve para ele alguns meses atrasado, que a prefeitura no Brasil não paga em dia, é um problema também. Aí o que o prefeito fala para o empresário? Ó, faz o seguinte, tem uma forma de eu te pagar esse valor que eu estou te devendo. Vai para Brasília, bate nos gabinetes dos deputados e senadores, pede para eles mandarem emenda parlamentar para o orçamento direto do Tesouro, né? Ou seja, conta corrente mesmo. Né? Aí eu pego esse valor que está lá,
e te pago. Né? Ou, se você fizer isso na saúde, aí o dinheiro que ia colocar na saúde, por exemplo, eu remanejo ali internamente na tesouraria, na conta, mando. Ou seja, uma zona. É. Emenda parlamentar no Brasil é uma zona. E aí, em relação ao caso que a gente está narrando aí, Neila, pelo que o Dino colocou no seu despacho, na sentença, né, é um caso de alta complexidade, né, de uma estrutura montada exatamente para roubar dinheiro da emenda parlamentar. Né? Essa é a palavra, roubar dinheiro da emenda parlamentar. Né? Um advogado ia ter reuniões internas com vários parlamentares, vários prefeitos, aí depois falava diretamente com o Valdemar da Costa Neto, que viabilizava as emendas parlamentares. Ou seja, se isso se confirmar, Neila, e, e o Valdemar da Costa Neto usou esse expediente de alta complexidade, com uma estrutura montada e bem estruturada para fazer esse tipo de rolo, realmente vai cair mais uma crise no PL e no Flávio Bolsonaro, porque não tem como desvincular o PL do Valdemar da Costa Neto. Mano, isso pode prejudicar as eleições da direita, podem prejudicar o caminho aí principalmente da eleição da campanha do próprio Flávio, né? Isso pode prejudicar de alguma forma, levando em conta que o Valdemar não é um parlamentar, mas é o líder do partido? Certamente, Neila, porque a imagem de Flávio Bolsonaro já está maculada com a percepção de que ele é corrupto, em função do áudio que ele enviou para Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para o filme, dinheiro num valor muito acima da média de mercado, que é indício de vantagem indevida, né? Indício de lavagem de dinheiro. Claro que todos têm a presunção da inocência e o direito à defesa, mas o fato é que aquele áudio com um mafioso, que é o caso do banqueiro Daniel Vorcaro, já é algo que por si mancha a imagem de Flávio Bolsonaro. Não à toa ele teve uma queda de intenção de voto nas pesquisas. Foi um acontecimento que também por si só reforça episódios antigos da história de Flávio, como todo o envolvimento em rachadinha de gabinete, como a questão de aparentemente lavagem de dinheiro por meio de loja de chocolate. Então, tudo isso acaba reforçando a imagem de que Flávio não seria exatamente um parlamentar íntegro. Quando você tem outros personagens no entorno dele envolvidos também em escândalos de corrupção, mais uma vez com todo direito à presunção de inocência devido ao processo legal e legítima defesa, você acaba tendo um reforço dessa imagem. Então, isso afasta aquele eleitor indeciso que gostaria de ter uma opção minimamente honesta para votar. Isso, sem dúvida alguma, vai prejudicar a campanha de Flávio Bolsonaro, porque, no mínimo, vai ter mais uma polêmica para ficar numa posição defensiva, tendo que se explicar, tendo que trazer explicações, trazer justificativas para tentar contornar essa situação. Não tenho dúvida que uma das estratégias vai ser tentar deslegitimar o ministro Flávio Dino pelo seu histórico político. Vão dizer que é uma decisão teleguiada, que tem um interesse eleitoral. E, claro que também no contexto em que nós temos o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes no centro também de denúncias e escândalos, isso tudo acaba sendo uma narrativa que convence algumas pessoas. Mas a gente precisa separar o joio do trigo sempre e olhar para o mérito, para a materialidade das questões que estão sendo envolvidas. E, sem dúvida alguma, a questão das emendas parlamentares são um grave problema que mostram na prática a natureza do Estado brasileiro hoje, tomado por aquilo que a Acemoglu, o Prêmio Nobel de Economia, chama de instituições extrativistas, que são aquelas que estão baseadas basicamente em fazer com que poderosos usem da estrutura do Estado para roubar dinheiro do contribuinte, no lugar de construir instituições inclusivas que promovam os direitos fundamentais por meio de políticas públicas. Isso é um retrato do Brasil. As emendas parlamentares são um sintoma dessa cultura patrimonialista onde
poderosos se sentem donos do Estado e, com isso, roubam o dinheiro das pessoas, achando que a função do Estado é servir aos seus próprios interesses. Vamos lembrar aqui uma coisa, né? Ontem nós também noticiamos que o Flávio Bolsonaro pediu no Supremo Tribunal Federal que o caso Dark Horse seja enviado para o ministro André Mendonça. O que isso diz? Que caso é esse envolvendo o filme Dark Horse? Existem suspeitas de que emendas parlamentares foram utilizadas para pagar o filme. O Mano estava lembrando isso aqui. Mas, para além de deputados bolsonaristas que teriam enviado essas emendas para esse filme, a Secretaria de Inovação da Prefeitura de São Paulo também teria enviado recursos, desviado recursos para custear o filme. Esse dinheiro era para pagar pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo, instalação de novos pontos de Wi-Fi, e teriam sido desviados aí para a empresa da Carina Gama, que é a produtora, uma das produtoras do Dark Horse, o filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existe sim essa investigação dentro do Supremo Tribunal Federal para entender quem pagou esse filme, da onde saiu esse dinheiro. Aí, depois da conversa do Flávio com o Daniel Vorcaro, ficou ainda mais difícil de defender o Flávio nessa situação. Felipe, lembra do nosso calendário? Calendário da Dark Horse aqui no Eu Contexto lembro. Metrópolis. Mano, a gente tem um calendário aqui que a gente fica lembrando das promessas das pessoas. Vamos marcando um xizinho assim, igual presidiário, sabe? E a data para o Flávio Bolsonaro explicar o pagamento do Dark Horse se expirou ontem. Ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei tão feliz, preciso falar isso no contexto. Expirou ontem. O Flávio Bolsonaro veio a público à época dizer: olha, eu já pedi para a produtora me mandar aqui em 30 dias, era 30, depois ele pediu para que isso pudesse ser prolongado. Vou pedir para que a produtora me mande aqui como é que foi feito o pagamento do filme, porque foram além do Vorcaro, outras 10 empresas, outros 10 investidores também colocaram dinheiro no filme. A gente não sabe quem são esses investidores e a gente só sabe hoje o nome do Daniel Vorcaro. Então, hoje, no Supremo Tribunal Federal, corre essa investigação contra Flávio Bolsonaro para saber se o dinheiro de emenda de fato foi também, né? Para também saber se o dinheiro de emenda foi desviado para o Dark Horse. Aí, Felipe, fica complicado, né? Como o Mano disse, está o Flávio envolvido e agora o Valdemar Costa Neto. Se fosse o Edinho Silva do PT e o Lula, você acha que o Lula sairia tão prejudicado? Eu acho que seria também. Eu acho que Sim. seria também, Nira. Se bem sincero para você, o presidente do partido político que é pego no esquema da emenda parlamentar, é suspeito, vamos deixar, até porque está na fase de investigação, né? Está sendo investigado com indícios, né, de manusear a emenda parlamentar, com toda certeza contamina todos os políticos, né? E é bom lembrar, Nira, foi assim no Mensalão, né? Lá atrás, quando se foi ver, eu lembro que o Genuíno era o presidente do PT, foi pego negociando, né, pela acusação. No caso dele, foi processado e condenado, né, pelas questões do Mensalão e respingou no Lula, né? Tudo bem que o Lula, naquele momento, estava com altos índices de aprovação e aí acabou meio que segurando a bronca e acabou sendo reeleito também, né, naquela situação. Mas não resta dúvida. E tem um ponto nele em relação ao Flávio Bolsonaro, em relação ao PL, em relação ao Dark Horse, é que você vê, né, que o filme Dark Horse, ele, de certa forma, acabou puxando para o Flávio Bolsonaro e para o PL inúmeras acusações, né? Primeiro, receber dinheiro do Daniel Vorcaro. Segundo, não colocar para fazer o filme. Segundo, não colocar integralmente o dinheiro no filme e ter repassado para o Eduardo Bolsonaro poder viver nos Estados Unidos. Porque o dinheiro que saiu do Daniel Vorcaro por uma dos seus ativos, uma das suas subsidiárias, foi para o advogado imigratório do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Que tinha um fundo que supostamente repassava para a produtora. Aí você vê que a produtora do filme Dark Horse recebia dinheiro, né, das emendas parlamentares de vários políticos do Brasil, né? Um deles, possivelmente, o Valdemar da Costa Neto. Ou seja, tem tantas questões envolvidas a produtora do filme Dark Horse e o Dark Horse que acaba colocando o Flávio Bolsonaro no holofote muito ruim, Neila. Agora, Mano, nesse ano, o orçamento
foi aprovado pelo Congresso Nacional, previa o pagamento de quase 70% das emendas parlamentares antes do período eleitoral e, obviamente, tem um motivo, né? Os parlamentares queriam aí destinar dinheiro para os seus municípios, para as escolas, para os hospitais, para que consigam publicidade com isso. E o presidente Lula ficou muito chateado com essa história, tentou reverter esse percentual de pagamento, acionou o Supremo Tribunal Federal, não adiantou. Quase 70% dos valores de emendas parlamentares terão que ser pagos até agora, antes do início da campanha política, da campanha eleitoral deste ano. De fato, a questão das emendas parlamentares servem como uma chantagem do Legislativo com o Poder Executivo? Exatamente, Neila. E também acabam funcionando como um modo de deturpar o processo de renovação política no Brasil, porque o grau de vantagem que parlamentares com mandato passam a ter, tanto com a destinação de fundo eleitoral e fundo partidário para as suas campanhas, como com a destinação dessas emendas, desequilibra muito o jogo e faz com que novos candidatos que nunca tiveram mandato tenham uma missão muito mais complicada para a renovação política. E na relação entre legislativo e executivo, para retomar o ponto que você traz, na prática, o parlamentar ele está autônomo do executivo e aperta aquele botão de F no que diz respeito a articulações. Então, ele não precisa se preocupar em dar sustentação à coalizão política que ele mesmo faz parte. A gente vê com isso um enfraquecimento na prática do papel de partidos e coalizões dentro do Congresso Nacional. E isso é um problema independentemente de quem seja o presidente da República, porque, no limite, leva a uma ingovernabilidade. Se o parlamentar ele consegue ter todas as ferramentas que precisa para garantir a sua perpetuação no cargo, ele não tem incentivo algum, nem para construir consenso com seus colegas a respeito de novas leis que o país precisa aprovar, a respeito de reformas que o país precisa fazer e também de dar sustentação ou fazer mesmo oposição ao governo executivo. Passam a ser mundos paralelos. O executivo tentando gerir um orçamento cada vez mais amarrado, enquanto os parlamentares têm vida própria e autônoma, conseguindo se perpetuar no poder, independentemente da capacidade institucional do país de responder aos desafios concretos que se colocam para a população e para as instituições. Isso é um sintoma muito negativo e que vai precisar ser encarado pelo próximo presidente, seja ele quem for. Isso deveria entrar também na agenda do debate eleitoral. E, infelizmente, ao que tudo indica, vai ficar distante do debate. E a gente está aguardando, vamos ver resposta aí do Valdemar Costa Neto, que ele vai explicar, porque em ano de eleição ele vai precisar sim se explicar, mas esse assunto para segunda-feira, porque nosso programa acaba por